Às vezes, seguir em frente é um erro. Não tentar, no entanto, é sempre um erro. Se você não escalar, você nunca vai cair, é verdade. Mas é tão ruim assim cair? Às vezes, quando você cai, você acorda, porque era só um sonho. E às vezes, quando você cai, você morre. Mas ainda há uma terceira alternativa. Eu acho que eu já tô até cansado de ouvir esses empreendedores de palco ou coaches de negócios falarem sobre a importância da criatividade para o desenvolvimento profissional. Fala-se muito em inovação e no mundo da publicidade criou-se até um jargão, o pensar fora da caixa. Mas tá, eu não vou negar a importância da criatividade. Até porque mesmo nas ocupações que não trabalham com ela num sentido mais instrumental, prático e direto, como a publicidade trabalha, aqueles profissionais que encontram soluções inusitadas, por assim dizer, para situações de desconforto, ou aqueles que aprendem a abordar problemas sob perspectivas pelas quais não se costumava olhar, parecem mesmo receber algum tipo de destaque. É só que nem sempre é fácil criar alguma coisa. Por diversos motivos, inclusive a ansiedade que gera a possível repercussão daquilo que você está criando. E eu não estou falando apenas de fazer arte ou fazer publicidade, compor uma música, um poema ou pintar um quadro, mas também, por exemplo, de encontrar e propor essas soluções para alguma situação profissional específica. E aí existe no imaginário popular a concepção do processo de criação como sendo um processo de introspecção e autoconhecimento, mas, sobretudo, de sofrimento. É até um clichê, o poeta atormentado. Mas criar é mesmo difícil. E é por isso também que, não raro, o cara que consegue cumprir esse objetivo tão difícil que é fazer alguma coisa nova, ele é entendido como uma espécie de herói, um portador de uma inspiração quase sobrenatural, um gênio. Só que na real, é que essa é apenas uma forma de se encarar o processo de criação, essa forma sofrida e inspirada, e ela é, em sua essência, uma concepção romântica. Por diversas vezes, quando eu fiz a pergunta "o que é arte?", o que eu obtive como resposta foi: arte é expressão. E quando a indagação é expressão de quê? A resposta é dos nossos desejos e sentimentos. Bom, essa não é uma resposta errada. Eu não sei nem se é possível que se formule uma resposta errada para essa pergunta. Talvez limitante, talvez incompleta, mas não errada. É claro que arte é expressão e que o sentimentalismo faz parte da arte. Mas nem sempre foi assim. Ou melhor, esses nem sempre foram fatores que definem o que é arte. Quem cristalizou no imaginário popular que a arte é expressão, especialmente quando se fala de sentimentos, foram os românticos. E eles, por consequência, mudaram a forma com a qual se enxerga o processo de criação. Porque agora a criação passa a precisar de inspiração. O romantismo foi um movimento artístico e filosófico que teve início na Europa em meados do século XVIII. A gente pode colocar como um pontapé inicial para esse movimento a obra literária do Johann Wolfgang Goethe, mais em específico o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774.
Esse movimento se articula como uma resposta, uma espécie de contraponto ao iluminismo e ao racionalismo que, de modo geral, haviam tomado conta da forma de se pensar daquele tempo, e, em específico, fizeram com que a arte desembocasse em um terreno estéril, assim como toda atividade que se propusesse criativa. Isso, é claro, da perspectiva dos artistas e pensadores românticos. Mas o fato é que a arte, no período que antecede o romantismo, era encarada sob um viés mais racionalista, mais didático e repleto de lições de moral. Os românticos chegaram e começaram a falar sobre sentimento, sobre desejo, inspiração e sobre originalidade. Da perspectiva desses caras, o artista era o portador de uma visão de mundo exclusiva, e a sua função seria ser uma espécie de janela para um novo universo de sensações e de compreensões que o espectador poderia acessar através da sua obra. Dotado de um espírito de originalidade, o artista passa aqui ao patamar de gênio, e ele é a figura central na filosofia do romantismo. O gênio não se manifesta por seguir regras ou conformar-se à tradição com habilidade e eficiência mais do que comuns, senão por fazer as próprias regras e abrir uma brecha que será aceita pelas gerações subsequentes de artistas como fontes de novas possibilidades ou regras modificadas. Na concepção romântica, o artista expressa os próprios sentimentos, a natureza emocional ou seja lá o que for através da totalidade da obra de arte, e não pela identificação com esta ou aquela figura representada. É o próprio artista gênio que está sendo expresso. O verdadeiro tema de toda obra de arte é o artista. E através da obra de arte, o espectador estabelece um contato emocional afinado com o artista. Uma hipótese que eu tenho é de que justamente esse entendimento romântico de que o artista é, em sua essência, um gênio e de que criar exige inspiração, além daquele lance da supervalorização da originalidade, isso tudo pode ser um tanto nocivo para quem está tentando começar a criar algo, tipo eu com essa série de vídeos. A verdade é que criar não é um processo mágico. Criar alguma coisa é mais sobre ter referências nos lugares certos, sobre assistir filmes e ler livros, sobre se cercar daquilo que você gosta e sobre trabalhar bastante. Especialmente trabalhar bastante. É também sobre insistir naquilo em que você está fazendo. Além disso, é sobre saber que nada é absolutamente original. O escritor Jonathan Ledden disse que, quando as pessoas chamam algo de original, 9 entre 10 vezes elas só não conhecem as referências ou as fontes originais envolvidas. O que o bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Tá lá na Bíblia. Não há nada de novo sob o sol. Esse é um trecho de um livrinho muito legal chamado Roube como um Artista, do Austin Kleon. Nele, o autor defende essa outra forma de criar, na qual a inspiração não é esse elemento quase sobrenatural que os românticos defendiam, mas sim vem daquelas obras das quais você se cerca, e também de um esforço consciente a fim de criar coisas novas. O livro dá dicas interessantes sobre criatividade, e talvez eu faça um vídeo só sobre ele no futuro. No fim das contas, o meu ponto é o seguinte: se você precisa criar algo, comece a fazer. Talvez você caia um pouco no começo, mas qualquer coisa é melhor do que não começar. Às vezes, escalar é um erro.
É sempre um erro, porém, nunca fazer a tentativa. Se você não escalar, você nunca vai cair. Isso é verdade. Mas é tão ruim assim errar? É tão ruim cair? Às vezes você acorda do sonho. E às vezes sim, você morre. Mas existe uma terceira alternativa. Às vezes você acorda, às vezes a queda te mata. Mas às vezes, quando você cai, você voa. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo até aqui. E a respeito das minhas referências, uma boa parte das ideias que eu tenho sobre romantismo e que eu coloquei aqui, elas vêm da obra de um autor chamado Harold Osborne, mais em específico do livro Estética e Teoria da Arte. Então, se você quiser saber mais sobre romantismo, só que de um viés bem acadêmico, você pode dar uma olhada nesse livro. Além disso, eu citei o Ruby como um artista, do Austin Kleon, e uma das inspirações também foi Sandman, o quadrinho, Sandman. Eu usei esse trecho do às vezes quando você cai, você voa, faz parte das Fábulas e Reflexões, de uma história específica, uma historinha no Fábulas e Reflexões. Tá? É isso, e valeu! Falou!